Fala, turminha! Tô vindo aqui com um exemplo de um exercício, na verdade um só não, vou passar 3 exemplos nessa videoaula para dar um reforço aí para vocês conseguirem fazer os demais, né? O princípio multiplicativo não é difícil, ele é uma continha bem fácil. Na verdade, o que nós precisamos treinar é essa questão do entendimento do exercício, compreender o que ele quer, porque a conta de matemática que é envolvida aqui em si é muito simples, né? Seria, neste caso, algumas continhas de vezes eu conseguiria aí resolver o problema. Bom, então vamos estudar esse exemplo aqui, gente. Exemplo, considerando os algarismos 1, 4, 7, 8 e 2... Primeira pergunta, quantos números de 4 algarismos podemos formar? Olha o detalhe da segunda pergunta, da pergunta B. Quantos números de 4 algarismos distintos nós podemos formar? Bom, galera, então, para a gente conseguir resolver esse exercício, nós temos que entender o seguinte. Ele quer saber quantos números eu conseguiria formar juntando esses algarismos um do lado do outro, né? De forma que eu tivesse algarismos repetidos no primeiro caso, os números repetidos poderiam existir aqui na pergunta A, e na pergunta B todos os algarismos diferentes, né, em relação à composição desse número formado. Bom, gente, então vamos entender o seguinte, né? Quantos algarismos disponíveis nós temos nesse problema aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Tá, então eu vou conseguir formar somente números com 5 algarismos, né? Tanto no exercício, tanto na pergunta A quanto na pergunta B. Isso daí é fato. Tá, então pro primeiro caso, para a primeira pergunta, quantos números de 4 algarismos podemos formar? Vamos encaixar aqui nessa possibilidade de números aqui. Quantos algarismos eu poderia encaixar aqui, né? Ficou claro o que eu quis dizer? Então nós temos aqui uma disposição de 5 algarismos. De quantas formas eu poderia escolher escrever esses algarismos aqui? Bom, obviamente de 5 formas diferentes. Eu tenho 5 algarismos disponíveis, né? E aí nós temos, para o segundo caso, também 5 algarismos disponíveis, né? O mesmo algarismo que eu utilizei aqui no primeiro dígito, eu posso usar no segundo. O exercício, ele não fala que eu não posso repetir os números, diferente do exercício B, que se eu tenho 5 algarismos disponíveis para o primeiro dígito, já para o segundo dígito eu teria só 4 números disponíveis, né? Porque o número que eu utilizei aqui eu não posso utilizar mais ele em canto nenhum. Tudo bem? E aí, vamos pensar aqui nos dois casos, né? Para o terceiro dígito, no primeiro exercício, eu teria 5 possibilidades de escolha, assim como nos demais dígitos, né? Todos eles. Já na pergunta B, se eu escolhi 2 algarismos para esses 2 primeiros dígitos, então agora eu só vou ter 3 escolhas para o próximo, somente 2 escolhas para o outro, e por fim, somente uma única escolha para o último dígito, né? Visto que eu já escolhi 4 dígitos fixos, eu não posso usá-los ou repetir nesse último. Tudo bem? Bom, então aqui ficou simples, né? Aqui a gente tem 5 vezes, né? Princípio multiplicativo. Né? Por que vezes? Porque, por exemplo, se eu colocar o número 7 aqui, ó, o 7 ele pode estar aqui. Ele poderia estar aqui, ele poderia estar aqui. Ou seja, quantas combinações possíveis nós teríamos de encaixes de números a fim de escrever um número de 5 dígitos, né? Então aqui no nosso caso a gente poderia fazer 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, né? E aí a gente tem aqui 5 elevado a 5, que dá 625, tá? E o nosso segundo exercício, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, é a mesma coisa que 5 fatorial. Né? 5 fatorial é o 5 multiplicado por todos os seus números inteiros maiores que 0, até chegar no zero, né?
5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que o resultado é igual a 120, tá bom? Então, a resposta do primeiro exercício, 625, a resposta do segundo, então, 120. Tudo bem? Tchau, tchau. Bom, fala galera, mais um exemplo aqui da nossa aula, né, sobre princípio multiplicativo e aditivo. Então eu coloquei um exemplo aqui, galera, de um exercício que a gente vai utilizar princípio aditivo, né? Que é muito mais fácil, né? Embora o multiplicativo também seja fácil, o aditivo ele consegue ser mais fácil ainda. Né? É só uma questão de compreender a leitura do exercício. Ó. Vamos fazer a leitura desse aqui. Ó. Uma cantina de um colégio possui 3 tipos de suco e 2 tipos de refrigerantes. De quantas maneiras uma pessoa pode adquirir apenas um tipo de bebida? Bom, gente, se essa pessoa ela tem à sua disposição um cardápio que tem 3 tipos de suco e 2 tipos de refrigerante, então deixa eu colocar aqui, ó, ela tem 3 tipos de sucos, e tem também 2 tipos de refri. É óbvio, de quantas maneiras uma pessoa pode adquirir apenas um tipo de bebida? Então a gente tem aqui um princípio aditivo, né? Se ela tem à disposição 3 sucos e 2 refrigerantes, ela pode escolher uma bebida de 5 formas diferentes. 5 formas, né? É só nós somarmos aqui a quantidade de sucos e a quantidade de refrigerante. Ela tem 5 formas de escolher apenas um refrigerante. Agora, se nós tivermos, por exemplo, a seguinte situação. Nós temos 3 sucos e 2 refrigerantes. De quantas formas eu posso escolher um suco e um refrigerante? Aí nós teríamos que usar o princípio multiplicativo para resolver. Tá? Mas como nós temos aqui apenas uma escolha, então, de 3 sucos e 2 refrigerantes, ela tem então 5 formas de escolher uma bebida. Legal? Fácil, né? E aí, gente, agora o último exercício que nós vamos fazer dessa videoaula, eu escolhi aqui um exemplo de um exercício de faculdade, né? Da Universidade Federal de Juiz de Fora, onde esse exercício ele exige de nós aí conhecimento de princípio multiplicativo, né? Mas eu volto a reiterar, né? O que é mais importante em resolver esses exercícios é a compreensão dele, da história do exercício. Aí a gente consegue resolver com continhas bem simples. Então vamos estudar esse exercício aqui. Newton possui 9 livros distintos, sendo 4 de geometria, 2 de álgebra e 3 de análise. Tá, então o Newton ele tem aí 3 tipos de matérias, né? E aí vamos ver o que ele está pedindo. O número de maneiras pelas quais Newton pode arrumar esses livros em uma estante, de forma que os livros de mesmo assunto permaneçam juntos? Bom, gente, seguinte, ele tem 3 tipos de matérias. O exercício falou que ele tem que organizar esses livros de forma que as matérias elas fiquem juntas, né? Ou seja, não poderia ter, por exemplo, um do lado do outro, um livro de geometria e um livro de álgebra. Ele quer que os 4 livros de geometria fiquem juntos, os outros 2 de álgebra também, um coladinho do outro, e os 3 de análise também fiquem juntos um dos outros, né? Então, quantas formas a gente consegue organizar isso? Tá, então, é o seguinte, nós temos 3 matérias, né? Vamos imaginar que, então, lá na estante a gente tenha isso aqui, ó. Vou fazer de vermelho porque tá acabando a minha tinta, né? Tá. Então a gente tem aqui 3 matérias. O exercício falou que os 4 livros de geometria eles têm que ficarem juntos, né? Eles não podem ficar separados. Ou seja, eu vou colocar esses 4 livros de geometria todos juntos aqui nesse primeiro compartimento da minha estante. Então aqui dentro, gente, nesse primeiro compartimento eu tenho quantas possibilidades de escolha aqui para colocar os livros de geometria? Então eu vou ter aqui, ó, na primeira posição, eu vou ter
no lado esquerdo, né? Qual dos 4 livros de geometria vai ficar no lado esquerdo? Eu tenho 4 escolhas para escolher. Quem vai ficar aqui nessa posição, mais ou menos no meio? Bom, se eu escolhi um livro para cá, então aqui eu só vou ter 3 escolhas. E aqui vou ter 2 escolhas. Se eu escolhi os 3 livros, os 3 primeiros livros já, para esse último eu teria só apenas uma única escolha. E a gente vai utilizar esse mesmo princípio para outra prateleira. Aqui nós temos... vamos colocar os livros de álgebra aqui, ó. Então, os livros de álgebra, nós temos 2 livros de álgebra. Então, eu vou colocar um do lado do outro. Então, são 2 posições. Bom, aqui na primeira escolha, na primeira posição, eu tenho 2 possíveis escolhas. Se eu escolhi já um livro para essa primeira posição, eu vou ter só uma escolha para a segunda, né? E aí a gente vai utilizar esse mesmo princípio também para os livros de análise, né? Então, ficaria 3 escolhas, 2 escolhas e uma escolha, legal? Tá, então vamos ver quantas combinações possíveis a gente consegue montar separado, né? Em cada prateleira individualmente. Então aqui, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dá 24. No meio, a prateleira do meio, 2 vezes 1, 2. A última, 3 vezes 2 vezes 1, 6. Legal? E aí, o que nós temos que fazer agora? Ninguém falou que os livros de geometria eles deveriam ficar na primeira prateleira. Eu poderia pegar esse bloco de 4 livros de geometria e ter escolhido a segunda para colocar. Assim como eu poderia ter pego os livros de análise e ter escolhido a primeira prateleira. Ou seja, eles se alternam entre si também, né? Então, qual é o número de combinações possíveis nas escolhas dos livros, com as suas posições um do lado do outro, e também as misturas de prateleiras, né? Ficaria então 24 vezes 2 vezes 6, que o resultado é 288, portanto, alternativa A. Tudo bem? Então, galera, não esqueçam de fazer lá os exercícios do plano de aula, tem bastante exercício para fazer. Façam a compreensão do exercício, estudem ele, façam um esboço. Tenho certeza que vocês vão conseguir e se dar muito bem. Tchau, tchau, gente!